Renda fixa é uma categoria de investimentos amplamente utilizada por investidores que buscam segurança e previsibilidade. Ao contrário da renda variável, que possui retornos incertos e depende de oscilações de mercado, a renda fixa oferece previsibilidade nos ganhos, tornando-se uma opção atraente para quem deseja proteger seu capital e obter retornos estáveis ao longo do tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, tá ok? No vídeo de hoje abordaremos de maneira detalhada o que é a renda fixa, suas principais características, tipos de investimento, como funciona os retornos, os riscos envolvidos e como esse tipo de aplicação pode ser útil dentro de uma estratégia de investimento. Olá, seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Pereira, criador do Rota da Economia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço por gentileza que já deixe seu like e se inscreva no canal. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, hoje eu vou estar falando sobre os fundamentos da renda fixa. No vídeo anterior eu falei sobre os fundamentos da renda variável. Para quem quiser assistir, eu vou estar deixando o card aí no final desse vídeo, tá ok? A renda fixa é uma modalidade de investimento em que o investidor empresta dinheiro a uma entidade, que pode ser o governo, um banco ou uma empresa, em troca de uma remuneração futura. Em outras palavras, você se torna um credor dessas instituições e em troca recebe uma taxa de juros pré-determinada ou atrelada a algum índice. O termo renda fixa se refere à previsibilidade dos rendimentos. Você sabe de antemão as condições do retorno sobre o investimento, seja ele fixo, pré-determinado, ou atrelado a um índice como a inflação ou a taxa de juros básica da economia, a Selic. Característica da renda fixa. Os investimentos de renda fixa possuem características específicas que os diferenciam da renda variável. As mais importantes incluem previsibilidade dos retornos. Na maioria dos casos, a renda fixa oferece previsibilidade sobre o rendimento. Ao adquirir um título de renda fixa, o investidor sabe quanto vai receber de retorno no vencimento ou conhece a fórmula para calcular o rendimento, o que permite um planejamento financeiro mais seguro e previsível. Uma outra característica é a segurança. Comparada à renda variável, a renda fixa é considerada uma modalidade de investimento mais segura, pois os riscos são menores e os rendimentos estão mais protegidos de oscilações bruscas do mercado. Isso ocorre principalmente quando o emissor do título é um governo ou uma instituição financeira sólida. Rentabilidade. A rentabilidade de renda fixa pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. No caso da pré-fixada, a taxa de retorno é definida no momento da aplicação. O investidor sabe exatamente quanto vai receber no vencimento do título, independente das variações da economia. Por exemplo, um título que paga 10% ao ano. Pós-fixada, a rentabilidade está atrelada a um índice que pode variar ao longo do tempo, como o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou a taxa Selic. Nesse caso, o rendimento só é conhecido ao final do período de investimento. E no caso da híbrida, combina uma parte da rentabilidade pré-fixada com uma parcela pós-fixada. Um exemplo comum é o Tesouro IPCA+, que oferece uma taxa fixa mais a variação da inflação, IPCA. Prazo de vencimento. Os títulos de renda fixa possuem um prazo de vencimento que varia de curto a longo prazo. O prazo influencia diretamente na liquidez, a facilidade de transformar o investimento em dinheiro. Títulos de longo prazo tendem a oferecer taxas de retorno maiores, mas podem ser menos líquidos, o que significa que o investidor terá mais dificuldade em resgatar o dinheiro antes do prazo de vencimento. Tipos de investimento em renda fixa. Há diversos tipos de investimento de renda fixa disponíveis no mercado, cada um com suas características específicas. Os mais comuns incluem títulos públicos, Tesouro Direto. Títulos públicos são emitidos pelo governo para financiar suas atividades no Brasil. A principal plataforma da negociação desses títulos é o Tesouro Direto. Os títulos mais comuns incluem Tesouro Selic, título pós-fixado atrelado à taxa básica de juros da economia, a Selic. É uma das opções mais seguras e recomendadas para a reserva de emergência, pois oferece liquidez diária. Tesouro IPCA+, título híbrido que combina uma taxa de juros fixa, a variação da inflação, medida pelo IPCA. Ideal para investidores que buscam proteção contra a perda de poder de compra ao longo do tempo. Tesouro pré-fixado, título com rentabilidade fixa, onde o investidor já sabe exatamente quanto vai receber no vencimento. CDB, Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um título emitido por bancos que permite aos investidores emprestarem dinheiro à instituição financeira em troca de uma remuneração.
A rentabilidade pode ser pré ou pós-fixada, e esses títulos contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, que protege até 250 mil por CPF, em caso de falência da instituição emissora. Temos LCI e LCA, letras de crédito imobiliário e do agronegócio. As LCIs e LCA são títulos emitidos por bancos para financiar o setor imobiliário. LCI ou agronegócio, LCA, assim como os CDBs, são protegidas pelo FGC. E uma vantagem adicional é que são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, o que aumenta a atratividade desses investimentos. Debentures. As debentures são títulos emitidos por empresas e não por bancos ou governo. Para financiar suas atividades, são mais arriscadas que os títulos públicos e bancários, pois não têm garantia do FGC. No entanto, em muitos casos oferecem rentabilidades superiores. Existem debêntures incentivadas que também são isentas de imposto de renda para o investidor. Fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa reúnem recursos de vários investidores para aplicar em títulos de renda fixa. Eles podem ser uma boa opção para quem prefere terceirizar a gestão dos investimentos, deixando a escolha dos títulos nas mãos de um gestor profissional. Contudo, é importante avaliar as taxas de administração cobradas pelo fundo. Funcionamento dos retornos na renda fixa. Os retornos de um investimento em renda fixa podem variar de acordo com o tipo de título escolhido. Vamos detalhar os principais tipos de rentabilidade pré-fixada e pós-fixada. Rentabilidade pré-fixada. Nos títulos de rentabilidade pré-fixada, o investidor sabe desde o momento da aplicação qual será o retorno. Por exemplo, se você investir R$1.000 em um CDB que paga 8% ao ano, ao final do período você receberá 1.080, independente das condições do mercado. Esse tipo de investimento é ideal para quem quer saber exatamente quanto vai receber e não deseja se preocupar com oscilações na taxa de juros ou na inflação. Rentabilidade pós-fixada. Nos títulos pós-fixados, o retorno depende de um índice que pode variar ao longo do tempo, como a taxa Selic ou CDI. Por exemplo, um CDB que paga 100% do CDI terá seu rendimento calculado com base na variação dessa taxa. O rendimento de títulos pós-fixados só pode ser conhecido ao final do período de aplicação, o que os torna mais imprevisíveis do que os pré-fixados. No entanto, eles podem oferecer retornos maiores em momentos de alta de juros. Rentabilidade híbrida. Os títulos híbridos, como o Tesouro IPCA+, combinam uma taxa fixa com uma variável. A vantagem desse tipo de título é que ele oferece proteção contra a inflação, pois a parte variável é atrelada ao índice de preços, o IPCA, garantindo que o poder de compra do investidor seja preservado. Riscos da renda fixa. Embora a renda fixa seja vista como uma modalidade de baixo risco, ela não é isenta de riscos. Os principais incluem risco de crédito. Esse risco está relacionado à capacidade do emissor do título de honrar seus compromissos de pagamento. No caso de títulos públicos, o risco é baixo, já que o emissor é o governo. Já nos títulos privados, como CDBs e debêntures, o risco de crédito é maior, especialmente se a instituição emissora não tiver boa solidez financeira. O FGC oferece proteção até 250 mil por CPF e instituição para alguns investimentos, como CDBs, LCIs, LCAs, o que ajuda a mitigar o risco de crédito. Risco de liquidez. O risco de liquidez se refere à possibilidade de o investidor não conseguir resgatar seu dinheiro facilmente antes do vencimento do título, sem ter que aceitar um valor abaixo do esperado. Alguns títulos de renda fixa têm baixa liquidez, o que pode ser um problema para quem precisa do dinheiro antes do prazo. Temos também o risco de mercado. O risco de mercado está relacionado à variação das taxas de juros e à inflação. Se você investe em um título de renda fixa pré-fixado e posteriormente as taxas de juros sobem, o valor de mercado do seu título pode cair, tornando o resgate antecipado menos vantajoso. Da mesma forma, em títulos pós-fixados, se a taxa de juros cai, o retorno pode ser menor do que o esperado. Como a renda fixa se encaixa na estratégia de investimentos? A renda fixa desempenha um papel fundamental na estratégia de investimentos, especialmente para quem busca equilíbrio entre segurança, liquidez e rentabilidade. Vamos falar de algumas maneiras de como ela pode ser usada para atingir diferentes objetivos financeiros. Reserva de emergência. Renda fixa, especialmente título de alta liquidez e baixo risco, como o Tesouro Selic ou CDBs pós-fixados, com liquidez diária, é ideal para formar uma reserva de emergência. Esse tipo de investimento permite que o investidor tenha acesso rápido ao dinheiro, em caso de necessidade, sem correr grandes riscos de perda de capital.
O investidor também terá uma proteção contra oscilações. Investidores que possuam uma carteira diversificada podem usar a renda fixa como uma forma de balancear os riscos de outros ativos, como ações ou fundos imobiliários. Durante períodos de maior volatilidade na renda variável, a renda fixa oferece estabilidade e previsibilidade de ganhos, o que ajuda a manter o patrimônio protegido. Planejamento de objetivos de curto, médio e longo prazo. Os diferentes prazos de vencimento disponíveis na renda fixa permitem que o investidor alinhe seus objetivos financeiros com os tipos de títulos. Por exemplo, curto prazo, Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária para metas com vencimento em poucos meses ou até um ano. Médio prazo, títulos pré-fixados com vencimento de 2 a 5 anos, ideais para quem quer proteger o capital e garantir uma rentabilidade definida no período. Longo prazo, temos aí o Tesouro Selic, IPCA+, ou debêntures, incentivadas que oferecem proteção contra a inflação e um retorno robusto no longo prazo, podendo ser utilizados para metas como aposentadoria ou compra de imóveis. Proteção contra a inflação. Títulos como o Tesouro IPCA+, são opções atraentes para investidores que desejam proteger seu poder de compra ao longo do tempo, especialmente em período de alta inflação. Esse tipo de título ajusta seu rendimento de acordo com o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, garantindo que o investidor não perca o valor real do dinheiro aplicado. Vamos lá agora, as vantagens da renda fixa. A renda fixa apresenta uma série de vantagens que a tornam uma escolha interessante para muitos perfis de investidores, principalmente aqueles com aversão a riscos. Aqui estão as principais. As principais são segurança e estabilidade. Em comparação com a renda variável, a renda fixa é mais segura. O risco de perda de capital é menor, especialmente em títulos de baixo risco, como os públicos ou em títulos com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Isso atrai investidores mais conservadores, que priorizam a preservação do patrimônio. Previsibilidade dos rendimentos. Os títulos de renda fixa, especialmente os pré-fixados, oferecem previsibilidade em termos de rendimento. Isso permite que o investidor planeje com maior precisão seus retornos, seja para atingir o objetivo de curto, médio ou longo prazo. Diversidade de opções. A renda fixa oferece uma ampla gama de opções para diferentes perfis de investidores, desde investimentos conservadores como o Tesouro Selic até títulos com maior retorno, como as debêntures. É possível encontrar alternativas para diversas necessidades e horizontes de tempo. Isenção fiscal. Alguns títulos de renda fixa, como as retas de crédito imobiliário, LCI, e a reta de crédito do agronegócio, LCA, são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Isso aumenta a rentabilidade líquida do investimento, tornando-os ainda mais atrativos. Temos também os riscos de renda fixa e como podemos evitá-los. Embora a renda fixa seja considerada mais segura, há riscos associados que devem ser levados em conta. Aqui estão alguns dos principais riscos e formas de mitigá-los. O risco de crédito é a possibilidade de o emissor do título não cumprir suas obrigações, como o pagamento de juros ou devolução do capital investido. Para mitigar esse risco, o investidor deve optar por títulos emitidos por instituições confiáveis ou protegidas pelo FGC, como CDBs e LCIs de bancos de grande porte. Risco de liquidez. Alguns títulos de renda fixa têm baixa liquidez, o que significa que pode ser difícil vender o título antes do vencimento, sem aceitar um valor abaixo do esperado. Para reduzir esse risco, é importante alinhar os prazos dos títulos com os objetivos financeiros e optar por títulos com liquidez diária para a reserva de emergência. Temos o risco de mercado também. O risco de mercado está relacionado à variação das taxas de juros. Se o investidor compra um título pré-fixado e depois as taxas de juros sobem, o valor de mercado desse título pode cair, caso ele queira vendê-lo antes do vencimento. Para evitar esse risco, uma opção é manter o título até o vencimento ou optar por títulos pós-fixados. Risco da inflação. Se a inflação subir muito, os títulos de renda fixa pré-fixados podem perder valor real, pois o retorno nominal pode não acompanhar a alta dos preços. Para proteger-se desse risco, os títulos indexados à inflação, como o Tesouro IPCA+,
São alternativas que garantem a preservação do poder de compra. Agora eu te pergunto, como escolher títulos de renda fixa? A escolha dos títulos de renda fixa dependem de diversos fatores, como o perfil do investidor, os objetivos financeiros e o cenário econômico. Algumas dicas que podemos dar para ajudar nessa decisão incluem perfil de risco. Investidores mais conservadores devem priorizar títulos de menor risco, como o Tesouro Selic ou CDBs garantidos pelo FGC. Já investidores moderados ou arrojados podem buscar maior retorno em títulos com prazos mais longos, ou debêntures de empresas sólidas. Objetivo do investimento. O prazo dos títulos deve estar alinhado com os objetivos. Para curto prazo, títulos com liquidez diária são mais indicados. Para médio e longo prazo, títulos que oferecem proteção contra a inflação podem ser mais vantajosos. Cenário econômico. Em períodos de queda de juros, títulos pré-fixados podem ser interessantes, pois garantem uma taxa fixa antes de uma possível redução. Já em momentos de alta de juros, os pós-fixados oferecem proteção, pois acompanham o aumento da taxa Selic ou CDI. Conclusão. A renda fixa é uma modalidade de investimento essencial para qualquer carteira, oferecendo segurança, previsibilidade e oportunidades de diversificação, com opções que atendem desde o investidor mais conservador até o mais arrojado. A renda fixa pode desempenhar papéis importantes, como a proteção de capital, geração de renda passiva e preservação do poder de compra em termos de inflação. Entender os diferentes tipos de títulos, seus riscos e benefícios e alinhar essas escolhas com seus objetivos financeiros são os primeiros passos para construir uma estratégia sólida e de longo prazo. Mesmo com suas características mais conservadoras, a renda fixa pode ser uma poderosa aliada na jornada para o crescimento e segurança do patrimônio. Pessoal, obrigado por assistir ao vídeo. Mais uma vez eu peço para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.